tema da campanha se encontra no livro de Josué, capítulo 24, no versículo 15 e 16. 15, perdão, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Glória a Deus. Primeiramente, eu peço que os irmãos prestem atenção. Eu não sou pregador, mas hoje eu sou o ministro da palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. A palavra de Deus, quando Ele quer falar conosco, Ele fala de várias formas, né? Às vezes a gente está sozinho num lugar assim determinado e passa de repente um passarinho, você está triste, você está aflito, e esse passarinho passa mostrando que ele é livre, que ele tem toda a felicidade, todo mundo para ele, e para nós não é diferente. Deus fez a nós desse jeito também, nós temos todo mundo para a gente poder glorificar o nome do Senhor Jesus, porque foi Deus que fez isso para a gente. Amém? Amém. Glória a Deus. Josué, capítulo 24, versículo 15. O tema da palavra é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pois está lendo para os irmãos? Amém? Amém. Nos acompanhe. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que versículo forte, irmãos. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Que palavra abençoada que Deus nos deu, né? Essa campanha. Hoje é o primeiro dia. Terça-feira que vem será o próximo. E depois tem mais um para finalizar. Irmãos, nós podemos observar, né? Que esse é um versículo muito conhecido, né? Pelos irmãos. Porque Josué, ele pronunciou ao povo de Israel. Ele estava dizendo que com ele e a casa dele serviria ao Senhor. Amém? Josué, para a gente entrar no contexto, Josué ele foi um homem muito determinado, né? E temente a Deus. Ele também foi um homem fiel e obediente à palavra. Por isso que ele prosperou na sua missão. Qual que era a missão de Josué? Josué ele tinha que pegar o povo de Israel e levar até a terra prometida, que era Canaã, irmãos. Ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser sucessor de Moisés, né? Como todos sabem, Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Deus usou da vida de Moisés para tirar o povo do cativeiro do Egito, e passou naquele mar lá através da vida de Moisés. Deus usou da vida de Moisés, né? E ele foi escolhido para ser sucessor de Moisés, para continuar a boa obra do Senhor. Chegou um determinado momento, né, na vida de Josué, que ele teve uma missão muito importante, que era atravessar o povo mais uma vez, só que não pelo mar, pelo Rio Jordão, para chegar até essa terra prometida, a terra prometida que seria Canaã, né? Opa, glória a Deus. Os irmãos podem estar se sentando. Me empolguei aqui, irmãos, me perdoem. Assim que Moisés ele morreu, ele confiou essa missão a Josué, né, que é o sucessor. Mas por que Deus escolheu e confiou em Josué? Eu faço essa pergunta para os irmãos. Por que Josué foi escolhido perante tantos homens lá da Bíblia, né? Primeiro contexto, primeiro requisito, porque Josué ele tinha todas as qualidades que Deus precisava. Ele precisava de um servo que fosse, primeiramente, como eu falei, temente a palavra do Senhor e andasse nos caminhos. Josué era assim, né? Para cumprir a missão com sucesso, né? E em nossa vida, irmãos, também não é diferente, tá? Nós desejamos o melhor para toda a nossa família, correto? Amém? Eu desejo o melhor para minha família, eu creio que todos os irmãos também desejam, né? E para que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós e nossa família, é necessário que nós aprendamos com as mesmas qualidades de Josué. Eu vou estar citando algumas aqui que eu separei, né? Que é o particular, assim, que Deus tocou no meu coração de passar para os irmãos. Disposição. Quanto você é disposto a levar a palavra de Deus? Quanto você é disposto a fazer a obra? Você é limitado ou você faz tipo assim, eu vou fazer porque Deus me mandou? Não pode ter medo, né, irmãos? Ao invés de nós ficarmos presos, né, irmãos, em nossas próprias limitações, como eu falei aqui,
nos nossos desafios, nós devemos ter fé. Que a fé sem obras não agrada, né, a Deus. Amém? Amém. Nós estamos dispostos a prosseguir naquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Pode ser o seu ministério, pode ser você cuidar da sua família, você levar a sua família para a igreja, pode ser você evangelizar um amigo, ser um irmão que é do trabalho, que não conhecem da palavra do Senhor. Então Deus coloca às vezes a gente nessas situações para nós fazermos a vontade dele. E, como eu falei, Deus ele usa quem, como ele quer e quando ele quer. Amém? Amém. E outro requisito que Josué tinha, e muito, era a confiança. Ele confiava em tudo que Deus falava para ele, né? Nós podemos seguir adiante na certeza de que está conosco, né? Que ele está conosco, pois assim como ele foi com Moisés e Josué, também é conosco, não é diferente. Jesus está conosco hoje e sempre, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E força e coragem também. Força e coragem. Fraqueza e medo, ela não combina com as promessas que Deus tem para nós, né? Então, eu separei um versículo da Bíblia aqui sobre o profeta Isaías, que ele nos ensina, que aqueles que esperam no Senhor, ele renova suas forças, sobem como as águias, correm e não cansam, caminham e não se fatigam. Então, quem confia no Senhor tem toda a estrutura para aguentar qualquer desafio, meus queridos. Amém? Amém. E a fidelidade. A fidelidade é tudo na nossa vida para a gente ser um servo do Senhor, para a gente fazer as vontades de Deus, né? O Senhor ele espera que todos nós sejamos fiéis aos seus mandamentos, à tua palavra, né? Sem nos desviarmos de verdade e da prática da palavra. Não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Isso é a palavra de Deus que nos fala. E Josué, ele declara sobre a fé, né? E sua decisão em servir ao Senhor, ele e sua família. Nós podemos observar que Josué, além dele ser temente, dele ser fiel à palavra do Senhor, né? Josué, ele também foi designado para essa missão de levar o povo, como eu falei, até a cidade prometida que seria Canaã. E você imaginou quantos desafios Josué não passou? Na nossa vida não é diferente. Quantos desafios a gente não passa durante o nosso dia para a gente poder chegar até a casa do Senhor? Comigo não é diferente, com vocês também eu creio que não, né? E Josué, podemos observar também que lá no livro, na palavra do Senhor, Josué ele era temente e ele era fiel, ele era obediente à palavra do Senhor, porque quando ele chegou naquela muralha de Jericó, Deus deu uma ordem para Josué pegar a arca da aliança, pegar todo o seu povo e dar 7 voltas pela muralha, cantando louvores, tocando trombetas 7 vezes. Isso é temência e acreditar que Deus fará o melhor para nós. E na 7ª vez que aconteceu, aquelas muralhas caíram ao chão, foram derrubadas pela glória do Senhor Jesus. Aí daí que eu falo para os irmãos, qual é o Deus que nós servimos hoje? Tem que ser o Deus vivo, o Deus de Israel. Muitas das vezes as pessoas servem, tudo que a gente coloca acima de Deus é um Deus falso, tá? Estou dando por exemplo para os irmãos. Tem muitas pessoas que colocam, por exemplo, alguma pessoa acima de Deus. Pode ser uma namorada, pode ser um filho, pode ser tipo um amigo, e esquece de louvar e engrandecer a Deus. Isso se chama idolatria, irmãos. Então nós não podemos ser idólatras. Idolatria não é só nós pegarmos e adorarmos, por exemplo, imagens. É um exemplo falando. Nós temos que adorar somente a Deus, diz a palavra do Senhor, né? Somente a Deus temos que adorar. E tudo que a gente colocou acima de Deus, nós se tornamos idólatras. Pode ser o dinheiro, pode ser bem material. Tem muitas pessoas que se apegam aos bens materiais e deixam as coisas do céu. Colocam as coisas da terra em primeiro lugar. Nós não podemos ser assim. Então nós temos que ser fiel e temos que ser verdadeiro adorador como Josué foi. Josué foi tipo assim, uma história de Josué é uma história maravilhosa para nós podermos meditar na palavra, né? Josué ele não tinha limites para ele servir ao Senhor. Ele ia e fazia a vontade de Deus, pedindo a direção. Josué é um exemplo que eu estou citando aqui, né? Por isso que eu declaro, nós temos que declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não diz a palavra do Senhor também que nós temos que buscar primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais coisas?
Muitas pessoas pensam, se eu fazer isso, Deus vai me dar a riqueza. Não, irmãos. As demais coisas seriam o quê? Saúde, paz na sua família indo para a igreja. Por isso que deu o tema da palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós temos que ser primeiramente quem? O exemplo. As pessoas vão seguir. Temos que dar bom testemunho lá fora. Porque a gente falar que a gente é crente dentro da igreja é fácil. Tá todo mundo em comunhão lá, eu sou crente, eu sou servo do Senhor. Mas eu deixo vamos abrir um parênteses aqui. Se a gente ir, por exemplo, num bar, tá? Tô cogitando um bar. Se você perguntar para uma pessoa que tá lá, você acredita em Deus, o que ele vai falar? Ele vai falar que acredita. Você é crente? Ele é crente, ele acredita em Deus. Só que ele faz a vontade do Senhor. Ele faz a vontade de Deus como Josué fez, que andou nos estatutos, andou nos mandamentos do Senhor. É difícil, irmãos. Eu sei que a palavra de Deus também nos diz que ele não veio para trazer a paz, mas Jesus ele veio para trazer a espada para quê? Para nós guerrearmos. Só que a nossa guerra a gente sabemos também que fala lá em Efésios 6, que não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra a potestade, principados e legiões e demônios nas regiões celestes. Então nós temos que fazer o quê? Temos que ser temente a Deus, ser obediente a Deus e pedir para Deus nos revestir com a capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o evangelho, calçado do evangelho e com o escudo do quê? Da fé. E eu falo mais uma vez, sem fé nós não conseguimos agradar ao nosso Criador. Muitas das vezes, muitas pessoas estão adorando a criatura e não ao Criador. É o que acontece em vários lugares por aí. A gente vê as pessoas pregando aquelas passagens que, se você vir aqui, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Só que daí, nós estamos num lugar, por exemplo, que é um pastor bem conhecido. Eu não vou citar nome. Um pastor bem conhecido que arrasta multidões. Só que o que acontece? Tipo, a pessoa vai lá por causa de Deus ou vai por causa de profecia? Né? Então nós temos que ir atrás do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está a todo momento ao nosso encontro. Nós temos que andar junto com Jesus e temos que ser imitadores de Cristo, diz a palavra do Senhor. Então, para você que pensa assim, mas é fácil, com o pastor Alex, é fácil para você falar, você não sabe a minha vida? Para você ficar falando, eu não estou falando de ninguém aqui, estou dando um exemplo das coisas que as pessoas fazem por aí, tá? Amém? Então, fácil não é, irmãos, mas quem que está no controle da situação? Quem que estava no controle da situação quando abriu aquele mar vermelho para o povo sair do cativeiro e passar? Não era Deus? Apenas temos que confiar no Senhor, entregar nossa vida verdadeiramente para Ele, que Ele vai fazer o melhor para todos nós. Ele vai cuidar da nossa casa. A palavra de Deus também fala que enquanto nós fazemos a boa obra do Senhor, Ele estará cuidando dos nossos. Por mais que tenha pessoas que não queiram nada com Deus no momento, irmãos, vai que tem um propósito atrás disso? Vai que não tem um propósito atrás disso, a gente acaba atrapalhando também os planos de Deus. Então, o que resta nós fazer? Nós não temos poder para nada. Mas nós temos o quê? Nós temos o poder de oração. Nós podemos dobrar o nosso joelho, pedir e interceder pelas pessoas que precisam, que ainda não alcançaram a graça. Amém? Essa palavra é muito abençoada. Essa campanha eu creio que vai ser uma campanha muito abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu admiro todos os irmãos que estão aqui, porque todos hoje, como eu falei, tiveram umas dificuldades, né, para chegar até aqui hoje. Todos trabalharam, todos tiveram que fazer a tarefa da casa, para cuidar das crianças, cuidar do marido quando ele chegar do trabalho. E hoje vocês estão aqui. Então isso, se não me agrada, não agrada o pastor Alex, não agrada a diaconisa Marina, como ela falou. Aqui, nós estamos aqui para servir a quem? A Jesus, irmãos. Estamos aqui para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. E pode ter certeza, o que vocês estão fazendo aqui vai ser um mérito para vocês mesmos, porque Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Só basta nós sermos fiéis na palavra e obedecer os estatutos e os mandamentos do Senhor, que o demais Ele fará para a nossa vida. Amém? Eu vou contar meu testemunho rápido aqui. Antigamente, eu era uma pessoa que eu fazia mal para mim mesmo. Eu não fazia mal para ninguém, sabe? Só que eu podia fazer mal, por exemplo, para minha avó, pra minha mãe, pro meu filho, porque eu me automutilava. Tipo, o que você automutilar? Você tá lá, por exemplo, se tá no vício, no alcoolismo, você tá lá, você acha que você não tá prejudicando ninguém, mas você tá prejudicando. Tem pessoas que estão sofrendo por sua causa. Então, quando antes de Jesus me encontrar, porque eu não encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou, eu que era o perdido da história. Eu era uma pessoa que servia ao mundo. Eu acreditava em Deus, mas como eu falei, muitos acreditam em Deus, mas não fazem a vontade de Deus. Então não adianta nada, né, irmãos?
E eu não fazia a vontade do Senhor. Aí um determinado dia eu estava num local lá em Sorocaba, num hospital, esperando um amigo meu. Por incrível que pareça, eu ainda questionei, sabe? Mas foi muito forte o que aconteceu naquele dia. Eu estava parado lá, nesse determinado lugar. E daí chegou um rapaz, eu vi que ele tava normal, de social, mas não sabia que ele era quem. Eu deduzi. Só que como a gente tem que dar educação, tem que ser educado com as pessoas, ele chegou até mim e perguntou, irmão, tudo bem? Aí que ele falou, irmão, eu falei, lá vem um crente. Pensei comigo, só que eu não falei. E ele falou pra mim assim, sabe por que eu tô aqui? Eu falei assim, não sei, sabe alguma pessoa que tá doente no hospital aí também? Ele falou, não. Eu tava do outro lado da cidade de Sorocaba, e Deus me incomodou, falou pra mim voltar aqui, que na frente desse hospital estaria uma pessoa assim, assim, com essa roupa assim, assim, assado. E essa pessoa era eu. Eu falei assim, imagina, Deus, depois de milhões de pessoas, Ele vai falar comigo, que sou pecador, que tô longe da palavra dele. Eu pensei isso comigo, irmãos. Daí ele falou assim, você conhece a passagem de Jonas? Você conhece a Bíblia? Eu falei, muito pouco. Eu abri a Bíblia raramente, vou ser sincero para falar para os irmãos. Ele falou, então, Jonas é aquele teimoso que foi engolido pela baleia, só que nós sabemos que não é uma baleia, é um peixe grande, né? Que foi engolido pela baleia. Ele começou a contar a história para mim, que Deus mandou Jonas ir pregar em tal lugar, ele foi pregar em outro e pagou um preço que ficou 3 dias clamando no ventre do peixe. E ele falou pra mim, o nome desse rapaz era Jonas. E eu lembrei, eu guardei isso daí pra mim. Sabe como você guarda no coração? Quando você absorve uma palavra, você guarda no seu coração e fala, não, Deus falou, Deus vai fazer. E ele falou pra mim isso daí. E deu pra ver que ele tava tentando me mostrar o amor de Deus pela minha vida. Daí ele pegou e falou pra mim assim, então, eu sou o Jonas, eu era isso, eu era aquilo, eu era teimoso, eu não fazia a vontade de Deus, mas hoje eu sou um ministro do Evangelho, eu sou um pregador da palavra do Senhor, pela honra e glória do Senhor Jesus. Ele falou pra mim, e você ainda está duvidando, ele falou pra mim assim, só que eu não tinha falado nada pra ele. Você ainda está duvidando que é Deus que mandou vir falar com você aqui, né? Eu falei assim, fiquei sem palavras. Ele pegou e falou pra mim assim, então, você tem um desejo no seu coração, você tem um sonho. Eu peguei e falei pra ele assim, mas isso é fácil, quem que não tem sonho, né, irmãos? Todos nós temos sonhos. Só que ele falou assim, você tem um sonho de você quer ser um policial. Eu falei, meu Deus, como que ele sabe disso? Daí já começou a tremer meu corpo inteiro. Eu falei, não é possível, esse homem me conhece de algum lugar. Ele falou assim, não, Deus manda te dizer que você não vai conseguir entrar na polícia, porque você tem um coração puro, e se você entrar lá, você vai ser, querendo ou não, você vai ser corrompido num determinado caminho. Isso não é o que Deus quer pra você. E ele falou pra mim assim, e eu falei assim, nossa, mas... E pior que realmente aconteceu de eu fazer 3 provas, eu não consegui passar na prova. Uma hora eu era aprovado uma coisa, outra hora eu era aprovado em outra, eu não entendia. Aí chegou um determinado tempo que eu larguei mão disso daí. Só que um conselho que ele deu pra mim, que eu absorvi de todo o meu coração, ele falou pra mim assim, irmão, eu não estou falando pra vocês ir na minha igreja, que ele era da cristã. Ele falou pra mim assim, vá na igreja de Jesus Cristo. Ele só falou assim, vai na igreja de Jesus Cristo. Você vai ver a obra maravilhosa que Deus vai fazer na sua vida. E passou anos, irmão, mas eu guardei essa mensagem pra mim. E hoje eu entendo o que é essa boa obra que Deus fez na minha vida. Deus deu uma mulher abençoada para fazer a obra de Deus junto comigo, que eu pedi para Deus para fazer a obra junto comigo, uma mulher preparada. Deus me escolheu, mesmo a gente sendo falho, porque capacitado, todos nós podemos ficar mais para frente. Mas Deus é tão misericordioso que nós somos pecadores, só que Ele mesmo assim nos escolhe ainda. Só que nós temos que pedir perdão por Deus todo momento, porque todos nós somos falhos. Se nós não fosse falhos, ela não estaria mais aqui, né, irmãos? Então nós temos cada vez ser mais imitadores de Cristo e fazer a vontade do Senhor. Então aí eu falo para os irmãos, passou todo esse tempo, toda essa trajetória, se eu começar a contar meu testemunho, vai amanhecer conversando aqui. Eu não gosto de falar quase, né? Aí, irmãos, Deus começou a trabalhar na minha vida e na nossa vida não é diferente. A nossa vida não é diferente, só faça o que Deus pediu. Se Deus te designou para você pregar a palavra, vai e prega sem medo, que Deus te capacita. Se você foi levantado para você louvar o Senhor, louve o Senhor de todo o teu coração. Mas louve a Deus e não para agradar aos homens, louve a Deus. Se você foi preparado para você evangelizar, seja um evangelista, independente se você tiver título ou não. Título não leva ninguém para o céu, o que leva nós para o céu é a nossa santidade, nossa santificação que vai nos levar para o céu. E todos nós sabemos que o reino de Deus, ele é ganho à força, não é fácil. Nós temos que passar pela porta estreita, a gente é exprimido muitas das vezes, lá não tem espaço para bagagem, lá não tem espaço para a gente levar mais nada, só vai entrar nós, irmãos. Então por isso que eu falo para os irmãos nessa noite, faça a vontade do Senhor, como Josué fez, com todas essas qualidades que eu falei para os irmãos. Seja fiel na presença do Senhor,
seja honesto, né? Adore somente a Deus em todo momento da sua vida. Entregue a sua vida verdadeiramente para o Senhor, que Ele vai fazer todas as coisas para nós e para nossa família. Ele vai cuidar de todos nós e vai cuidar também da nossa família. E não se preocupa não se não tem pessoas que da sua família que às vezes não querem ir na igreja no momento, ou de repente não alcançou ainda o tempo, mas Deus está cuidando e Deus sabe todas as coisas. Amém? Glória a Deus, todos receberam a palavra, todos entenderam essa palavra? Amém. Glória a Deus. Eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez, por um culto abençoado, né? Esse primeiro culto dessa campanha. Agradeço também a diaconisa Marina por ter aberto a porta da casa dela, para nós trazermos a palavra do Senhor. Por mais que foi uma palavra simples, mas eu creio que foi do meu coração, irmãos, dessa campanha. E Deus vai usar muito da vida das pessoas que vêm aqui. Eu creio que Deus vai tocar no coração de todos que estão aqui e vieram receber hoje essa palavra. Amém? Amém.